O Estilo e Saúde está de volta. Hoje nós estamos falando de dor crônica com o Dr. Cláudio Correia. A dor aguda, se não tratada, pode virar uma dor crônica, doutor? Ela pode. Não aquela dor aguda que tem uma causa muito determinante, né? Se você faz uma cirurgia, por exemplo, sabe-se que nos 3 primeiros dias pós-cirúrgico, a dor aguda é normal, faz parte da evolução, o que não quer dizer que não deva ser tratada também. Claro. Porque vai melhorar rapidamente a qualidade de vida do paciente, ele vai poder movimentar mais rápido e até tem uma alta mais precoce. Mas algumas dores, como eu falei, que têm uma possibilidade de virarem crônicas, se forem demoradas na sua intervenção, é claro que elas podem cursar de uma forma mais intensa e se tornarem difíceis de serem controladas. Agora, existem doenças que predispõem à dor crônica? Existem algumas. Por exemplo, no diabetes, né, eu tinha te citado aqui que 30% deles, e se você perguntar por que esses 30% desenvolvem, não dá para justificar. Mas, no entanto, 30% vão apresentar um quadro chamado de polineuropatia, que é uma dor crônica constante, normalmente percebida como uma queimação, especialmente nas extremidades dos membros inferiores, mas que também pode acometer os superiores. 10% dos portadores do herpes zoster, que é aquele cobreiro, também vão desenvolver um quadro de neuropatia. Então, as doenças que provocam lesão do sistema nervoso, isso pode gerar, com uma certa frequência, causas de dor crônica. Entendi. Bom, aí se a gente tiver que falar assim, quais áreas do corpo são as mais, a gente comentou, né, que das pessoas que têm muita dor nas costas, dor de cabeça. É engraçado porque até entre as pessoas do nosso convívio, né, profissional, pessoal, as pessoas sempre reclamam mais ou menos da dor de cabeça e da dor nas costas. São as maiores reclamações mesmo? São. Isso aí há uma igualdade não só aqui no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo. Se nós fôssemos elencar as dores mais comuns, as mais frequentes, as cefaleias, as dores de cabeça e as dores lombares, nessa região posterior aqui da cintura, são as dores mais comuns, mais citadas entre todas. As dores de cabeça tem um grupo tão grande que, numa classificação internacional, são mais de 100 tipos de dores. Olha. Mas, assim, de uma forma muito rápida, nós temos as cefaleias chamadas tensionais, as enxaquecas, né? E temos a cefaleia chamada da região cervical, cérvico-craniana, que é um outro padrão de dor de cabeça. E uma que é muito difícil de ser tratada, que muitas vezes é por culpa do paciente, pelo abuso do uso de analgésico, que ele começa a fazer excessivamente, que é a chamada cefaleia crônica diária. Essa é um grande desafio, porque o próprio analgésico acabou gerando uma situação de... Na ausência dele, quer dizer, todos os dias o paciente vai ter um quadro de dor e vai fazer o uso exagerado dessa medicação que agrava a situação. Às vezes transforma um quadro que era de enxaqueca num quadro de cefaleia crônica diária. E as dores lombares, muitas vezes, têm muitas causas, mas a postura, de fato, é uma causa muito comum, né? Lembrar que nessa estrutura, quando nós falamos do ponto de vista anatômico, nós temos ossos, cartilagens, músculos, a fáscia, que é uma parte do músculo que se insere junto ao tendão, ao osso. Então, todas elas podem ser sítios de causas de dor, além de citar os tumores, traumas, né, que vão, evidentemente, provocar dores nessa região. E como que é realizado o diagnóstico da dor crônica? A dor crônica, ela, no início de tudo, você procura uma causa primária, né? Porque certamente no histórico que você faz com o paciente, ele começa a referir. Hoje nós sabemos que ela é crônica, mas quando começou? E às vezes então vem o histórico, às vezes é depois de uma cirurgia, às vezes é uma doença oncológica, às vezes vai contar que não apresentava aquele sintoma de queimação nos pés, mas ele tem diabetes há 20 anos, isso começou há 6 anos, 7 anos. Então o histórico é muito importante, talvez ele elucide 75% da causa do fenômeno doloroso. O restante disso, exame físico e com exames chamados complementares, que são de imagem, laboratório, em que você, associando todos esses dados, você normalmente chega a um diagnóstico. Criança também tem? Criança tem também. Existe
escalas que vão ser específicas para tentar avaliar a dor da criança, mas o pediatra também, ele tem condições de, percebendo alterações chamadas neurovegetativas, como palidez, sudorese e a expressão, entender que de fato o paciente está apresentando um quadro de dor. Bom, nós vamos saber se a depressão e fatores emocionais podem provocar ou agravar a dor crônica, mas já depois do intervalo.